Olá a todos. Hoje é dia 6/9/2024, sexta-feira. Espero que vocês tenham um excelente final de semana junto com seus familiares, que tenham paz, que tenham tempo de refletir, de melhorar, de entender as coisas e, se possível, de ter alguma esperança, né? Bem, vamos lá. Como de costume, eu quero ler para vocês um pequeno trecho desse livrinho aqui. São os sermões do padre Antônio Vieira. E eu vou ler aqui na página 176, do chamado Sermão do Bom Ladrão. Vou colocar aí na tela depois, na hora da edição do vídeo, e leiam com atenção. E, se der, comprem o livro, vale a pena. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões, e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Na página 177, tem um pedaço também muito interessante. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província? Bem, pessoal, essa é a nossa leitura de hoje. E cada um entenda da melhor maneira possível. Bem, hoje eu me deparei com uma notícia. Deixa eu abrir aqui para falar ela para vocês de maneira correta. Comandante do Exército terá buffet de 684 mil com salmão e filé. Está no site Metrópolis. E o comando do Exército já teve também uma licitação para comida lá dos altos comandantes no valor de 1 milhão. Qual é a minha questão, pessoal? E aqui entra uma situação muito incômoda para a direita. Quando o presidente Bolsonaro estava exercendo sua atividade como presidente, muitos conhecidos meus entraram numa espécie de idolatria, num estado de idolatria a servidores públicos da área de segurança. E eu sempre fui muito contrário a isso. Sempre. Isso sempre me incomodou muito. E vocês devem estar pensando, por que me incomodava muito? Muito simples. Porque eu li esse cidadão aqui. Samuel Huntington, O Soldado e o Estado. É um livro caro, eu acho que deve estar na faixa de 400 ou 500 reais hoje em dia, então não é todo mundo que pode comprar. Mas eu acho que ele está digitalizado na Biblioteca do Exército, até porque aqui no Brasil ele é publicado pela Biblioteca do Exército. E quando você lê o Samuel Huntington, que é a parte teórica, ele é um conservador, você entende que militar não deve se meter em política. Militar não se mete em política. Lembrem-se que, durante o governo do ex-presidente Donald Trump, ele fez uma foto com um general dos Estados Unidos e aquilo causou um mal-estar muito grande na sociedade. Por quê? Porque militar não se mete com política. E por que o militar não deve se meter com política? Vejam, vamos lá. No pensamento militar,
o todo vale mais do que o indivíduo. Caso contrário, não existe hierarquia. As coisas não funcionariam se cada um for pensar individualmente o que deve ou não fazer. Então é um pensamento coletivista. Militares são especialistas na administração da violência. Então eles estão preparados para o campo de batalha, para muitas funções, sim, de auxílio ao poder civil, mas eles não estão aptos para estar na política. Se vocês não concordam comigo, novamente, é o livro de um conservador. Leia esse livro, ou leiam esse livro, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, naquela época, eu comecei a falar com muitos conhecidos meus que aquilo era uma loucura, porque os servidores públicos da área de segurança são servidores públicos, são um braço do Estado, é Estado. E não se deve idolatrar Estado. Não se deve idolatrar servidor público nenhum. Não se deve idolatrar político. Político tem que ser vigiado. Servidor público tem que ser cobrado. Não tem essa coisa de ficar idolatrando. E aquela idolatria, por exemplo, no caso dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Quantos eu vi, quantos eu conversei aqui no Rio de Janeiro, que buscavam semelhanças com servidores públicos da área de segurança, policiais militares, civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, buscavam uma semelhança que só existia na cabeça deles. E o que começou a acontecer? Muitos desses CACs, com toda a documentação em dia, em mãos, começaram a sofrer um certo tipo de perseguição de algumas forças de segurança pública. Começaram a sofrer um tipo de perseguição. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar diversos casos. Por quê? Havia um objeto em comum entre o CAC e os servidores públicos da área de segurança, que era a arma. Mas isso não quer dizer que vocês tenham a mesma substância. O servidor público da área de segurança, ele é um braço do Estado. Ele está ali, como muitos dizem, obedecendo ordens. E, por algum motivo, que eu ouso dizer esquizofrênico, esse pessoal precisa ler David Hume, eles começaram a enxergar uma semelhança aonde não havia. E começou aquela idolatria com servidores públicos, tanto das forças de segurança dos estados, quanto com as forças armadas. Pois bem, vários amigos meus, vocês sabem que aqui é um canal de direita, então vários amigos meus aqui no Rio de Janeiro, em alguns outros estados, gente que eu converso, começaram a ficar aborrecidos comigo por essa crítica que eu fazia. Olha, vocês estão idolatrando o Estado, não faz sentido isso. O que aconteceu? Vocês sabem muito bem, o 8 de janeiro. Quantas pessoas estavam de maneira irracional nas portas de quartéis pedindo socorro ao Estado contra o Estado? Não faz sentido. E deu no que deu. Quem prendeu aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis? Elas não estavam lá em Brasília, no quebra-quebra, na baderna, não. Estavam em porta de quartel. Quem prendeu essas pessoas? Quem enganou essas pessoas, fazendo com que elas entrassem nos ônibus, tem vários relatos aí na internet, e fossem conduzidas para o cárcere? Foram servidores públicos da área de segurança. Senhores, eu estou dizendo alguma mentira até agora? Se eu estiver dizendo alguma mentira, por favor, coloquem nos comentários. Mas por que a direita brasileira caiu nessa esparrela? Porque a direita brasileira não tem teoria, não tem isso daqui. A direita brasileira, para tentar entender como nós chegamos ao que chegamos, desde a fundação dessa coisa que chamam de Brasil, tem que ler esse senhor aqui, ó, Marcos Paulo Boeira.
a Escola de Salamanca. Compre esse livrinho, vai ler. Quer entender questões de município? Aqui, ó, Victor Nunes Leal, foi ministro do STF, coronelismo, inchado e voto. Você vai entender o cerne da questão municipal no Brasil e como que isso foi influenciando estados e a própria federação. Tem muita coisa para se ler, muita coisa para se estudar. Então, a direita brasileira teve uma ilusão de que salvadores, nós estamos sempre esperando os salvadores. Aí, novamente, eu digo, vá ver esse livrinho aqui, vá ver o que é Translatio Imperii, e aí você vai ver por que nós temos essa mania de ficar esperando salvadores. Então, começamos a idolatrar servidores públicos da área de segurança e deu no que deu. Deu no que deu. Alguns estavam esperando uma revolução. Outro livro aqui, então, que vocês podem ler. A Anatomia das Revoluções, Clarence Crane Brinton. E você vai entender que povo, que pobre, que é o que nós somos, povo não causa revolução nenhuma. Povo é massa de manobra. A ruptura de um modelo paradigmático, de um poder vigente, a substituição desse poder por um outro, acontece numa briga que está muito acima da gente, em andares muito superiores. E nós não temos influência nenhuma nisso. Se você não acredita em mim, vá ler esse livro e você vai entender. Leia o livro primeiro, depois você vem aqui e me xinga nos comentários ou fala se eu estou certo, se eu estou errado, se você concorda ou discorda. Ninguém está nem aí para as manifestações, para isso, aquilo ou aquilo outro. Não estão nem aí. Quando os setores realmente poderosos, economicamente falando, sentem-se incomodados com um determinado poder vigente, eles se organizam, vão lá e derrubam esse poder. E aqueles que ficam aguardando de maneira fantasiosa algum tipo de revolução no Brasil, não vai acontecer, senhores. A Fiesp, nesse momento, está muito feliz com o governo do presidente Lula. Os bancos estão muito felizes. Por quê? Aí ficavam fantasiando. Não venham me dizer que não, que o YouTube está cheio de vídeos de gente falando esse tipo de coisa. Que militares iriam fazer alguma coisa. Quantas vezes eu ouvi de conhecidos meus? Ah, o presidente Lula, já eleito, né, não vai subir a rampa. Porque A, B ou C não vão deixar. Às 24 horas, às 48 horas. Olha, era tanta teoria maluca. E eu falava, vocês estão loucos. Alguns vinham com justificativas metafísicas que Deus não deixaria. E eu falava, você acha que Deus está preocupado com as eleições do Brasil? Isso cabe a nós. Mudar. Por que Deus vai agir num setor, numa área em que o ser humano pode agir? Agora, a mudança demora, leva tempo, leva séculos. Eu, particularmente, acho que gente da minha idade para cima, de 50 anos para cima, não vai ver mudança nenhuma. Está acontecendo agora esse quiprocó envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o bilionário Elon Musk, presidente Lula, aí você tem as questões da Venezuela e tantas outras. Senhores, isso é a nossa história, a história da humanidade. É sempre assim, sempre tem um ditador, sempre tem um autoritário, sempre tem alguém metendo o pé pela mão. E as coisas só mudam efetivamente
não para a gente. Tá? Para a gente nunca muda, nós sempre estamos aí pagando a conta, mas só mudam efetivamente quando os andares superiores, economicamente falando, sentem-se incomodados. Fora isso, nada acontece. E eu creio que isso deva causar um mal-estar muito grande nas pessoas que sentem-se incomodadas com tudo que está acontecendo, a sensação de impotência. E vocês devem estar me perguntando, tá bom, você disse que está tudo ruim. E a solução? Bem, primeiro que nem todo problema tem solução. Segundo, leiam esse livrinho aqui, do professor Ives Gandra, Uma Teoria do Tributo. E aí vocês vão entender que existe uma maneira de se tirar poder do Estado, que é a única fonte de poder que o Estado tem: dinheiro. Se você não dá dinheiro para o Estado murcha e perde poder. Então, a direita precisa entender o seguinte: seja você liberal, conservador, ANCAP, não sei o que você é. Entenda uma coisa. Primeiro ponto: para de idolatrar servidor público. Ah, eu não posso gostar do servidor público? Claro que pode. Eu, por exemplo, tenho uma admiração profunda pelo pessoal que faz coleta de lixo. Aqui no Rio de Janeiro são os garis da Conlurb. Eu admiro muito esses homens e essas mulheres, muito, muito. Eu admiro muito o Corpo de Bombeiros, mas eu não idolatro. Eu sei que são servidores públicos. E, infelizmente, boa parte dos servidores públicos quer o seu salário caindo na conta no final do mês. Não precise ir muito longe, senhores. Olhem a nossa política. Nós temos ali indivíduos se degladiando para ter poder, para ter status, para poder viajar de avião para cima e para baixo. Ninharias frente ao que eles realmente poderiam fazer. Ninharia. É o banquetezinho de 1 milhão, são esses luxozinhos, esses pequenos poderes. Sempre tem alguém disposto a obedecer à ordem de um político salafrário para subjugar um cidadão que está reclamando pelo que é certo. Sempre vai ter um. Sempre vai ter um. Então, eu não enxergo um cenário de mudança. Eu estou vendo agora aí novas ilusões. As pessoas que estão aguardando o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, que os Estados Unidos vão bloquear os bens dos ministros do STF, que vão penhorar, vão apreender o avião da presidência do Brasil, que o presidente Lula viaja, igual fizeram com o da Venezuela. Senhores, parem com essas fantasias, isso é ilusão. Isso é ilusão. Ilusão. Um outro livro que, se vocês puderem ler também, eu aconselho, é esse daqui, A Moeda e a Lei, do Gustavo Franco. Aqui vocês vão se deparar com a Lei 23.501 de 1933, que eu sempre brinco que é o prego no caixão do Brasil, né, e do mundo, embora a lei seja da nossa aqui, mas é uma coisa que acontece a nível mundial, que é institucionalizada, que é a moeda de curso forçado, moeda fiduciária de curso forçado. Ou seja, é um pedaço de papel que um indivíduo pegou, assinou, e você tem que acreditar nele, porque senão você vai para a cadeia. E também vão se deparar nesse livro com a Lei 4.595 de 1964, que criou o Banco Central, e onde os militares, em vez de seguir um modelo de Banco Central mais voltado para o liberalismo, eles escolhem um modelo mais voltado para o que queria a esquerda. Então, senhores, é isso que eu tenho a falar para vocês. Recomendar esses livros, mostrar esse caso
do comando aí do Exército, com suas iguarias. Dizer para vocês, por favor, parem de idolatrar servidores públicos, vão aprender a teoria daquilo que vocês acham ser certo, seja o liberalismo, o pensamento conservador, e aí, entendendo a teoria, nós vamos para o mundo real, para o mundo pragmático. A teoria é um norte, e vai ter a prática. E as vicissitudes vão, né, aparecer à torta e à direita. Mas a teoria te dá um norte, uma direção para ver se você está se desviando do justo caminho. Eu agradeço muito que vocês tenham ficado aqui assistindo esse vídeo, porque hoje em dia ninguém tem mais paciência para qualquer coisa que leve mais do que alguns segundos ou do que alguns minutos. Tem um livro do Edmund Burke, que eu tenho ele aqui também, Reflexões sobre a Revolução Francesa. O livro tem mais ou menos 500 páginas. E, senhores, esse livro de 500 páginas, na realidade, era uma carta que o Edmund Burke estava trocando com uma pessoa que estava na França. Eu pergunto a vocês, quem hoje tem paciência para ouvir um áudio, um conteúdo realmente interessante que um conhecido te mande, que tenha 5 minutos? Ou para ler um texto de 3 páginas? E a pergunta final, quem tem a capacidade de escrever com excelente conteúdo um livro de 500 páginas nos dias atuais, da própria cabeça? É um caso a se pensar, né? Bem, muito obrigado. Espero que todos vocês tenham aí um excelente final de semana, uma sexta-feira abençoada, um sábado e um domingo de paz. Tudo de bom para vocês e para os seus familiares. E aqueles que são cristãos, peçam a Deus por mim. Se você é espírita, peça a Deus por mim. Peça a Deus por mim e me queira bem.